Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos todos aqueles que têm a energia da construção sólida, da transformação com base em bases sólidas e de conhecimento da realidade económica do mundo, que têm uma preocupação muito grande em saber acumular, estruturar e construir aquilo que são estruturas, sejam elas de natureza intelectual, de natureza material, de natureza também ecológica. Portanto, todos aqueles que almejam de alguma forma criar e consolidar aquilo que criam. Estou a falar necessariamente para todos aqueles que têm o Sol, a Lua, o ascendente, Marte, Vênus, e Mercúrio em Touro, ou seja, neste sentido, Vênus como planeta essencial de orientação. É para vocês esta leitura ou nativos da oficina 2, da oficina da banca, que de alguma forma tem a ver com tudo o que é consolidar e estruturar, portanto, realidades físicas. Nesse sentido, esta leitura é para vocês, para este mês de abril de 2024, aliás, 2025, este mês de abril de 2025, que é marcado e pautado ontem ou antes de ontem, na passagem do dia de antes de ontem para ontem, da lua de sangue, ou seja, esse fenómeno de transformação astral, em que também há aqui uma limpeza, uma depuração de uma série de energias do passado e o início de novos ciclos. Com uma capacidade mais construtiva e mais clarificada daquilo que são os rumos, e portanto acredito que a partir daqui as coisas comecem a ficar mais claras, se é que já não estão bastante claras relativamente àquilo que é também o processamento das oficinas superiores, das oficinas que têm a ver com a relação global. De qualquer dos modos, e sem entrar muito em astrologia, estamos aqui para uma proposta de trabalho em tarot. Eu vou utilizar o método das 12 oficinas, que aliás tem sido comum aqui nas nossas leituras, mas vou manter aquilo que fiz na última leitura, não vou estruturar por oficinas básicas ou pessoais, oficinas de relação entre médias e oficinas superiores ou de coletivo. Não vou fazer dessa forma, em que eu estruturaria, portanto, quatro áreas de vida para cada uma desses conjuntos de oficinas. Vou antes através do elemento em que estas mesmas oficinas se relacionam. Então, irei começar por oficinas de ação, elemento fogo, oficinas de consolidação, elemento terra, oficinas de pensamento, elemento ar, e finalmente as oficinas de água ou oficinas de emocionalidade. Assim fica, se calhar, eventualmente mais fácil também arrumar essas áreas, pelo menos de uma forma mais intuitiva e menos estrutural. Fazer então aqui o shuffle das primeiras três oficinas, as oficinas da ação ou de fogo. E então temos aqui na oficina de Carneiro, que é a primeira oficina, e que é a oficina também do ginásio, portanto, relação com o corpo e com o físico, o Cavaleiro de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros indica-vos que vocês estão numa fase de avaliação, controle e contenção, onde estão a pensar os vossos objetivos no ginásio, aquilo onde querem chegar, aquilo onde querem efetivamente atingir os vossos objetivos, e estão muito concentrados em fazer com que isso aconteça de uma forma estruturada, pensada e com tempo. O cavaleiro indica movimento, indica comunicação, mas um cavaleiro de ouros indica também contenção, controle e saber exatamente onde chegar a este nível do ginásio e da imagem física, da forma como projetam essa imagem. Já no palco, vocês estão comunicativos. O 8 de paus indica-nos comunicação, capacidade de chegar aos outros. Portanto, esta área de vida, a área de vida onde vocês se relacionam com a vossa família, com os amigos, com a sociedade em geral e a forma como se apresentam a partir da vossa ação, é muito pautada por uma comunicação clara, escorreita, sem qualquer tipo de limitações ou ruídos, onde vocês sabem exatamente aquilo, onde querem chegar, como querem chegar e a forma como o vão fazer. Portanto, muito seguros a esse nível. Já a nível do ensino superior e das viagens e tudo aquilo que se relaciona com a universidade e com as aprendizagens, vocês têm o 2 de copas, o que significa que vocês estão numa fase muito apaixonada, ou estão a gostar muito do curso, ou da atividade, ou da formação que estão a fazer, ou estão em vias, ou já fizeram uma viagem que vos vai encher as medidas e na qual se vão sentir completamente completos. E passo o pleonasmo, vão se sentir completamente satisfeitos
e vão se sentir efetivamente recompensados pelo esforço ou pela abertura que estão a permitir à vossa própria alma. Portanto, é isto que sentem, este é o momento também aqui nesta oficina. Eu diria que aqui as cartas estão bastante claras, portanto não irei fazer clarificações, passaria então às oficinas da consolidação, que são a banca, que são, portanto, a clínica e finalmente o Parlamento. Vamos então ver essas outras três oficinas e repetir o shuffling, porque a coisa não correu bem. Ok, então, então temos aqui na oficina 2, a vossa oficina, a banca, temos aqui o rei de ouros. Isto pode dizer que vocês estão muito agarrados ao dinheiro nesta fase, muito agarrados à vossa estabilidade económica, muito agarrados à construção e à forma como querem atingir os objetivos, mas isto também indica que vocês estão a trazer estabilidade. E nós sabemos que a regra fundamental para construir seja o que for é ter estabilidade. Mas aqui também pode haver um risco, e o risco é estão a deixar escapar oportunidades ao não acreditar em situações que possam aparecer e ao estar muito concentrado naquilo que é a manutenção do status quo, que é basicamente aquilo que caracteriza o rei de ouros, vocês podem perder oportunidades. Ou seja, este é o aspecto negativo. Mas o aspecto positivo, que é aqui claramente dominante, indica-nos que vocês estão a conseguir controlar as vossas finanças, os vossos gastos e que estão a conseguir ir ao encontro daquilo que é o vosso objetivo. Portanto, este mês de abril é um mês de clara consolidação económica, onde vocês estão na vossa própria energia. Já no serviço ou naquilo que é o vosso trabalho, vocês estão divididos entre duas realidades. E esta é uma divisão mental. Vocês não sabem, por exemplo, se investem naquilo que é a vossa carreira, ou se investem naquilo que é uma nova carreira que está a surgir. Isto poderá também significar que vocês estão indisponíveis para estar a 100% em dois projetos ao mesmo tempo, podem estar envolvidos em mais do que um projeto e neste momento há um bloqueio mental em saber que caminho seguir entre esses dois projetos. Esta será, aliás, uma das cartas que irei depois esclarecer, porque ela merece algumas dúvidas. Na imagem pública, vocês aparecem com o seis de espadas. E o seis de espadas não é uma imagem muito positiva, porque ela indica alguma instabilidade, uma não afirmação de valores muito fortes, é uma carta muito mental, significa que vocês estão muito, estão muito com taticismos à procura da melhor expressão e que estão a fugir entre dificuldades que se vos são colocadas. E nesse sentido eu diria que aqui temos efetivamente uma situação de dificuldade em definir rumos. Portanto, estas são sem dúvida alguma aqui as três cartas dominantes e eu iria aqui, pelo menos para já, pôr aqui duas delas parte enquanto vamos ver o que é que temos nas cartas mentais. Ok? Muito bem. Vamos então aqui fazer um shuffle para as casas mentais, aqui da oficina da banca, mês de abril de 2025. Tirar então aqui, e efetivamente temos aqui uma carta que nos merece todo o tipo de interrogações, porque é a Lua. A Lua é regente de peixes e encontramos-la aqui na casa da comunicação. Ou seja, há uma comunicação um pouco enovoada e marcada essencialmente por uma série de transformações internas que têm que ser obtidas. A vossa comunicação implica confrontarem-se com os vossos limites e ultrapassarem-nos. Existem receios, existem medos, existem dificuldades que aparecem na comunicação e que são exteriorizados, que muitas vezes têm que ver com o trabalho interior que não está feito. E é preciso trabalhar para depois, proficuamente, serem bastante mais diria efetivos, diria congruentes, eficazes na comunicação que querem trazer. Portanto, a vossa eficácia é muito prejudicada por uma série de realidades nebulosas que vocês têm que trabalhar internamente. Já a nível daquilo que é a vossa relação com o outro, em termos comunicacionais, a comunicação com o outro, aqui afirma, vocês têm aqui um oito de copas que nos indica um abandono, ou seja, uma necessidade de abandonar determinadas relações com os outros, isolamento. E isto, em termos comunicacionais, também não é nada positivo. Portanto, eu diria que aqui é também uma carta que faz sentido esclarecer
tendo em conta que vocês acabam por ter aqui uma situação de alguma forma dúbia e que convém ser claramente esclarecida. Entretanto, vocês têm aqui também, a nível daquilo que é a vossa relação com o coletivo, em termos comunicacionais, que é o Grêmio, portanto, o Imperador. Aliás, o Rei de Paus. O Rei de Paus, que é uma energia muito próxima ao Imperador e que indica um domínio da situação, que vocês são estáveis, estruturados, e portanto aqui eu diria que há um claro crescimento nesta mesma área. E portanto, nesse aspecto, existe aqui sem dúvida alguma esse mesmo conhecimento. Portanto, eu diria que neste momento a oficina 6, mais concretamente, da clínica, tem o 2 de espadas que convém esclarecer, e tem aqui também a oficina 7, o 8 de copas, que depois iremos esclarecer mais dedicadamente. Vamos então passar para as oficinas da emocionalidade ou da emoção, que são as oficinas de água, respectivamente a oficina do infantário, caranguejo, a oficina 8 tem a ver com o terapeuta, energia de escorpião, e finalmente o templo, energia de peixe. E as cartas que surgem aqui para, nomeadamente, caranguejo e a energia do infantário, relação com o passado, nós temos a morte. Portanto, está claramente o fim de um ciclo. A vossa relação com o passado, vocês resolveram as vossas diferenças, dificuldades e estruturaram-se. E este aspecto é muito importante. Já a nível da parceria, aliás, do terapeuta, que tem a ver com estabelecerem a vossa relação afetiva com o outro, vocês têm Imperatriz, o que significa que aqui vocês estão muito criativos, estão muito num processo de ir ao encontro do outro e de estabelecer esses novos rumos. Finalmente, a nível do templo, vocês têm o 9 de paus, onde vocês se sentem de alguma forma presos mentalmente a uma estrutura emocional que tem que ser trabalhada. Nesse sentido, eu iria aqui clarificar, porque me parece que são as áreas que merecem maior cuidado, três e não apenas duas, porque me parece importante também ver aqui a casa 12, o aspecto espiritual. Portanto, casa 6 e casa 12, o eixo da espiritualidade, e também na casa 7, o 8 de copas, nos merece aqui também alguns esclarecimentos. Irei então tirar três cartas de esclarecimento com este baralho que tenho aqui, que é o Lançador de Feitiço, o Spellcaster Tarot, e vou então fazer aqui dois shuffling, um shuffling, para tirar estas cartas que efetivamente irão esclarecer as lâminas iniciais. Então, aqui tirar primeiro 3, mais 3 e mais 3. Irei então começar aqui pela casa 6, onde temos o 2 de espadas, e perceber exatamente que dois caminhos são esses. Aparece-nos aqui o As de Espadas. E o As de Espadas é mental, significa que esta é uma decisão muito à base da mente e tem a ver com aquilo que vocês pensam ou não pensam do vosso caminho pessoal e do vosso caminho de trabalho. E então, se por um lado têm o 2 de Espadas, que nos indica mais uma vez a divisão mental, vocês têm por outro lado o 2 de Copas. E isto indica-nos que vocês têm que decidir ou com o coração, ou que se irão perder ainda mais nessa rede mental ou nessa necessidade de definição mental. Então, aquilo que vos está a dizer essencialmente o tarot é que sigam a vossa intuição emocional. Aquilo que vos faz feliz é aquilo que irá determinar o caminho certo para depois também poderem prestar o vosso serviço, servirem e de alguma forma sentirem-se realizados naquilo que é a oficina da clínica, a oficina do serviço ou outro da entrega. Portanto, é muito importante escolher com o coração e não com a mente. A mente trará cada vez mais divisão e não definirá de forma alguma o vosso caminho certo. Portanto, decidam com o coração e não com a mente, acaba por ser aqui a resposta a esta divisão mental. Já no abandono das parcerias, o que é que poderá estar aqui em causa? E encontramos aqui, no centro de toda esta situação, um pajem de paus. Poderá estar a vossa titubeância ou hesitação em avançar de forma forte e determinada para os vossos objetivos.
E também pode contribuir para isso um deslumbramento com uma série de paixões, porque esta carta do Três de Copas tem muito a ver com isso, de muitas oportunidades e de amizades e de relações que pode impedir de vocês focarem no vosso objetivo, que é o objetivo criativo da Imperatriz. Aliás, já vimos aqui a Imperatriz também numa outra colocação, e é importante que efetivamente vocês sigam esse caminho de transformação interna. E isso fará com que vocês permaneçam e não abandonem. Finalmente, relativamente àquilo que é a oficina da espiritualidade, onde temos o oito de paus e onde há uma sensação de prisão. É preciso, por um lado, perceber que isto é esclarecido pelo nove de espadas, há um medo muito grande, um sofrimento muito grande, de vocês seguirem atrás de um percurso que vos está a atrasar, daí o dois de paus, e que tem muito a ver com a temperança, com a capacidade de vocês equilibrarem a vossa vida real e mundana com aquilo que é a vossa vida espiritual. E o desafio é exatamente esse. A forma de quebrar esta barreira é equilibrar melhor a vossa vida espiritual com a vossa vida mundana. E é isto que eu tenho para vocês para abril de 2025, taurinos, ou todos aqueles que são da oficina, portanto, da banca. Espero ver-vos novamente em maio, que é o nosso mês, o vosso mês, 2025. Até lá, despeço-me cordialmente. Espero que tenham gostado desta vossa leitura.